gravando. Deixa eu compartilhar a tela certa. Quero esse. Deixa eu compartilhar para vocês também. Cadê? Apresentar. Aí, quando vocês veem a aula gravada, vocês vão ver lá na... Deixa eu puxar aqui, que não apareceu. Quando vocês veem a aula gravada, vocês vão ver lá... Não apareceu a opção que eu precisava. Ai. Por que não está aparecendo? Se eu consigo agora. Não está me dando a opção de partilhar o PDF. Por quê? Vamos ver se uma janela eu consigo. Ah, tá. Vamos ver se agora ele vem. Só vou conseguir se for uma janela. Me dá só um minutinho. Pronto. Eu queria deixar ele maior, mas não consegui, não. Agora vocês estão vendo a página do livro, correto? Já estão vendo a página do livro ou ainda não? Ainda não. Sim, eu tô vendo. Tá. Então, vamos começar. Ó. Nós hoje vamos começar na página 32, Operações com Números Naturais, capítulo 2. O que são as operações com números naturais? As operações com números naturais são as continhas. Nada mais é que as continhas. Ó, aqui do ladinho você até tem. Mais... E aí são todas, tá? É mais, menos, multiplicação, divisão, todas as operações. A gente não vai fazer tudo hoje. A gente vai começar por parte. Então, hoje a gente vai ver soma e subtração, adição e subtração, mais e menos. Primeiro, quando que a gente precisa usar, quando que a gente precisa fazer uma continha de mais e quando que a gente precisa fazer uma continha de menos. Vocês conseguem... Qual é a página, professora? Página 32. Página 32, 33... Acharam? Sim, tá. Eu achei. Então, o que acontece? Quando que eu preciso fazer uma continha de mais? Quando que eu preciso fazer uma continha de menos? Quando que eu tenho a ideia de adição e quando que eu tenho a ideia de subtração? Vocês conseguem identificar isso com facilidade ou não? Ou fica assim, professora, é para fazer que conta? Às vezes eu decifro. Às vezes... Consegue? Não, às vezes eu não consigo, mas às vezes eu consigo. Então, existem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção para saber do que a gente está falando, entendeu? E aí, quando você tem aqueles pontos chaves, você já sabe se você vai somar ou subtrair. Então, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, observe as medidas aproximadas das distâncias entre as 4 capitais destacadas no mapa. Ele tinha um mapa aqui em cima... Aí ele destaca as capitais, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. São pontos, o Brasil é imenso, são pontos muito distantes um do outro. E aí ele coloca aqui as distâncias, ó. De Porto Alegre a São Paulo são 1.100 quilômetros, de São Paulo a Salvador, 2.000 quilômetros, e de Salvador a Fortaleza, 1.000 quilômetros. Ele calculou essas distâncias aqui, ó, de São Paulo a Fortaleza, deixa eu aceitar o atrasilde. Ó que eu demorei a começar. Pronto. Deixa eu voltar lá. Ó, olha que são distâncias grandes. Então, ele colocou aqui, tudo à base de quilômetros. Cada quilômetro são 1.000 metros. Então, por isso até que se vai de carro demora dias, se vai de ônibus
Se vai de carro, via terrestre, de ônibus, demora dias. Se vai de avião, demora horas. Mas por quê? Porque são distâncias longas. E aí ele pergunta, qual é a medida aproximada da distância entre Porto Alegre e Salvador? É só olhar aqui, né? Entre Porto Alegre e Salvador. O que acontece? O meu está com a resposta. Porto Alegre a Salvador, eu não tenho a distância na placa direto. Mas eu tenho assim, ó. Deixa eu só puxar aqui a ferramenta. Para eu poder escrever em cima. Pronto. O que acontece? Eu não tenho a distância direto na placa de Porto Alegre a Salvador. Mas eu sei que Porto Alegre está aqui e Salvador está aqui embaixo. Então, eu tenho o meio, vou até fazer o contrário, calma aí. Ó, Porto Alegre está aqui e Salvador está aqui embaixo. Mas eu tenho uma escala, como se fosse assim, voo, como se eu tiver uma parada. O que acontece? Eu tenho uma parada. Eu tenho. Calma aí, deixa eu mudar de novo. Eu sempre esqueço. Pronto. De Porto Alegre a São Paulo, eu paro em São Paulo, e aí depois eu vou de novo de São Paulo a Salvador. Por quê? Porque é uma distância muito grande. A gente vai entender isso no mapa. Olha o que acontece. Ele quer ir de São Paulo, de Porto Alegre a Salvador. Porto Alegre está aqui embaixo, Salvador está aqui em cima. Como é uma distância muito longa, que vai demorar muito, o que ele faz? Ele dá uma parada em São Paulo para dormir e depois ele anda de novo até Salvador. Então, ele tem 2 paradas. Como que eu vou descobrir essa distância toda se eu não tenho a medida? O que eu posso fazer? Que conta que eu posso fazer para descobrir isso? Ó, eu sei que de Porto Alegre a São Paulo, pela placa, são 1.100. E de São Paulo a Salvador, são 2.000. Essa outra medida aqui. Se eu quero andar isso tudo aqui, ó, eu quero fazer de uma vez só. E de Porto Alegre a Salvador, essa medida aqui em azul. Quem é minha medida em azul? Olha para o mapa. É Porto Alegre até Salvador. Até Salvador. E aí, qual foi a distância que ele andou? 200 quilômetros? 200. Preste atenção, olha só. Vamos pensar juntos, tá? Não estou nem dizendo que está certo nem que está errado. Olha o que acontece. Ele primeiro andou um pedaço. Ai, deixa eu trocar. 3.100 quilômetros. Então, mas vamos entender todos juntos. Não está errado, não. Olha só o que acontece. Primeiro, ele andou esse pedaço aqui. Quanto ele andou nesse pedaço? 1.100. 1.100 quilômetros. Depois ele andou de São Paulo até Salvador. Não foi esse o caminho que ele fez para ir de Porto Alegre a Salvador? Sim. Aí Sim. ele andou mais quanto? Sim. 2.000. Mais 2.000. Então, que conta que eu tenho que fazer aqui, ó? É de Mais. E aí, como que eu faço essa conta de mais? Basta eu somar 1.100 com 2.000 que ele andou depois. Fazendo essa continha, alguém já deu a resposta. Quanto que dá isso? Reparem que eu botei aquela ordem que a gente estava estudando até agora. Ela importa muito.
eu preciso botar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Eu não posso juntar coisas diferentes, porque se eu junto coisas diferentes, dá errado. Eu não posso juntar uma nota de R$1 com uma nota de 100 e dizer que eu tenho 200. Eu tenho 101. Não é? Se eu tiver uma nota de R$1, nem tem mais, né? Nem é da época de vocês. Uma nota de R$2. Vamos botar na época de vocês. Na minha época já teve uma nota de R$1. Mas vamos botar na época de vocês. Vocês nem conhecem. R$2. E se eu tiver uma nota de R$2 e uma nota de 100, eu não posso dizer que eu tenho 300. Eu tenho 102. Mas, professora, na nossa época, a gente não pegou a nota de R$1, mas pelo menos na sua época você não tinha nota de 200. Eu também não tinha nota de 200, mas eu ainda estou viva para ver a nota de 200. Eu já vi uma. Mas então, exatamente, tem isso. Mas assim, eu falei R$1, mas vocês não viram. A nota de R$1 era até verdinha. Mas vocês não viram. Então, vamos falar do que vocês conhecem, da de 2. Se eu juntar a nota de 100 com a de 2, eu não tenho 300. Eu tenho 102. Então, eu não posso juntar ordens e classes diferentes. Eu tenho que juntar... Por isso que na hora de montar a continha de mais, eu tenho que botar cada coisa embaixo do seu devido lugar. Se eu falasse para vocês assim, eu tenho 1.100. E botasse assim, eu tenho 2.000. Não botasse os zeros, botasse escrito, igual a gente fez as atividades, fez a prova. Esse 2, ele tem que ficar embaixo da onde? Na hora de fazer minha continha? Do primeiro um. Do primeiro um, porque ele tem que ficar na ordem da unidade de mil, de milhar. Se eu botar esse 2, em vez de botar do primeiro 1, botar aqui embaixo do primeiro 0, minha conta vai ficar certa? Não, vai ficar errado, eu vou ter o valor errado. Então, vai ser 1.102. Vai ser 1.102. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, pensa em dinheiro. Dinheiro nunca erra, vocês não erram conta com dinheiro. Então, pensa assim, se eu tiver 2.000 com 1.000, eu vou ter 1.102? Não, então minha conta está errada. E aí é só juntar, né? Junta 0, junta 1, e aí alguém já tinha falado, a distância é 3.100 quilômetros, indo de Porto Alegre a Salvador. E aí aqui no livro já tem a resposta. 3.100, no meu já tem, né? 3.100 quilômetros. Aí, de novo, quantos quilômetros um caminhoneiro percorre aproximadamente, porque ele aqui não deu uma medida exata, ele deu uma medida aproximada. Sim. Aí você tem que anotar no caderno a resposta, no livro? Não, no caderno. Mas não pode escrever no livro. Não pode escrever no livro. Está escrito aqui, não pode escrever no livro. Esse livro tem que servir para o colega do ano que vem. Tia. É para fazer no caderno? Não, eu só estou mudando a ideia. Depois vocês fazem esse exercício com calma e a gente corrige na próxima aula, tá? Então, a ideia de adição, ela é essa. É quando eu tenho que juntar mais de uma medida para chegar em um lugar comum, tá? Então, o que acontece? Essa eu vou deixar para vocês fazerem para casa. Nós vamos ver as principais ideias de adição. Eu tenho a ideia de adição quando eu tenho que juntar coisas, né? Aí aqui ele fala, eu tenho uma turma de 6º ano, que Joana estuda, a turma B, 6º ano B. Na escola onde ela estuda, há 358 alunos no período da tarde e 536 alunos na parte da manhã. Qual o total de alunos dessa escola? E aí eu tenho que juntar, porque ele quer o total. Então, eu tenho que juntar quem estuda de manhã e quem estuda à tarde. Uma forma de fazer essa conta, que ajuda até eu fazer de cabeça, em vez de armar bonitinho, igual eu fiz em cima, é eu decompor, igual a gente estava fazendo. Olha só. Professora, a câmera está embaçada. Olha no livro, porque minha internet deve estar falhando, por isso que deve ter embaçado. Não, mas é porque no livro não dá para ver o que você circulou, aí a gente não sabe o que você está querendo destacar.
Tá, eu vou falando então e aí vocês vão olhando. Página 34. Estou naquela partezinha lá de cima, primeira edição. A primeira ideia. Então, eu estou falando do número dos alunos, que eu tenho 358 e 536. Ele quer somar. Então, eu vou explicar uma outra forma de fazer a continha de mais, que tem no livro, aquelas continhas aí embaixo. O que ele fez? Ele pegou o 358... Ele pegou o 358, que é o número de alunos que estudam na parte da tarde, e decompôs. O que é isso? A gente veio fazendo isso na primeira unidade. Eu vou separar 300, quantas centenas eu tenho, mais quantas dezenas tem? Quantos algarismos eu tenho na dezena? Se são 5 dezenas, eu tenho 50. Mais 50. Mais 8. E quantos 8. alunos estudam na parte da manhã? 500 e? Tá. Na parte da manhã, 536. Eu também posso separar 500 mais 30 mais 6. Em que isso ajuda? Isso ajuda a fazer o cálculo de cabeça. Por exemplo, se eu sei que eu tenho 300 alunos, esquece o resto. Se eu sei que eu tenho 300 alunos que estudam de manhã, à tarde, e 500 que estudam de manhã, quantos alunos estudam no total? 800. 800. Não preciso nem fazer conta, né? Posso fazer direto. 800. Aí agora eu vou para as dezenas. Se eu sei que eu tenho 50 alunos de manhã e 30... 50 à tarde, porque são 358. Então, eu tenho 50 à tarde e 30 de manhã. Quantas dezenas eu tenho? Quanto que dá isso? 50 mais 30? 80. 80. E se eu sei que eu tenho 8 alunos que estudam de manhã à tarde e 6 que estudam de manhã, 8 mais 6. Aí eu posso usar o dedo para fazer. Eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entra mais 14. 6, mais 14. E aí eu vou anotando isso num ladinho ou vou gravando na cabeça. Eu já tinha 880. 880 mais 14, quanto que dá isso? 894. 894. E aí, tá errado fazer a continha armada? Não, mas fica mais fácil de eu fazer de cabeça quando eu separo isso, quando eu boto parte por parte e penso. Isso é uma estratégia de cálculo mental, isso ajuda bastante. Outra forma também é você fazer o arredondamento. Por exemplo, eu tenho 358. Eu posso dizer que eu tenho 360. Tá? E aí eu somo 360 com 536. E aí eu uso a mesma estratégia. 360 com 536. Aí, 300 com 500 dá 800. 60 com 30 dá 90. Então, eu vou ter 896. Aí vocês vão falar assim, professora, mas não está igual. Realmente, não está igual. Por quê? Eu tinha 360? Não. Eu tinha quanto? 350? E 8. E 8. Quanto que eu botei a mais para arredondar? 2. 2. Então, eu tenho que tirar 2 aqui. 896 menos 2. Isso dá 894. A mesma resposta. Viram? Essa é até mais fácil. É até mais fácil. Então, a gente não precisa complicar a continha. A gente pode facilitar a continha. E aí, por exemplo, se eu tivesse assim,
352. Eu posso botar 350, fazer a conta com 350 e depois eu junto 2. Eu só tenho que lembrar se eu estou botando ou se eu estou tirando. Eu vou para o número mais perto. E depois eu ajeito a conta no final, entendeu? E aí eu boto um redondo, que na base 0 é mais fácil da gente somar, e depois eu vou arrumando isso. Então, isso facilita bastante. São 2 exemplos, que aí eu não preciso nem ficar escrevendo conta, me perdendo no meio dos números. Eu posso ir fazendo isso de cabeça. Deu para entender? Sim. Sim? Então, eu vou botar aqui. Exemplos de cálculo mental. Aí eu tenho que escrever isso bonitinho. Calma aí. Posso deixar essa bagunça aqui para vocês. Põe em caixa de texto. Vou botar. Que vocês são menores, né? Não posso fazer essa bagunça com vocês. Exemplos de cálculos mentais. Vocês vão botar esse título e vão botar essas continhas. Continha acho que dá para ver. Aí vocês vão botar tanto esse, exemplo 1 e exemplo 2, como o outro do lado de cá. Eu vou só circular porque ficou meio bagunçado. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó. E aí vocês vão botar esses 2 exemplos aqui. No caderno. Mas isso eu vou imprimir e vou deixar lá no grupo para vocês fazerem depois, tá? Também vou querer que vocês copiem no caderno essa parte aqui, ó. Algoritmo, aí isso tá meio bagunçado aqui, mas vocês... Professora, posso fazer isso que você falou em caneta? Pode, deve fazer em caneta para vocês irem acostumando. Outra coisa também que eu quero que vocês copiem é isso aqui, ó. Algoritmo da adição, algoritmo da decomposição, que aí vai ser todas essas continhas aqui, que já estavam no livro, vocês vão passar para o caderno. A gente tem que mandar foto, professora? Sim. E algoritmo usual. Também quero que vocês tenham tudo isso aqui no caderno, que isso vai fazer falta para vocês. Professora, Sim, eu vou usar primeiro o preto de cálculo mental e depois eu vou copiar o resto, tá? Tá ótimo. Professora, no privado ou no grupo? No grupo de atividade. Eu tenho um grupo de atividade que eu já mandei o link. Quem está chegando hoje, pegou ou não? Eu peguei, eu estou nesse grupo. Então, tá ótimo. Isso, eu quero que vocês botem esse exemplo no caderno, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Vão copiar esse título aqui. Ó. Adição de números naturais. Aí vão botar algoritmo da adição, vão copiar tudo isso aqui que está em amarelo, que está meio embolado. Mas vocês têm o livro para copiar e vão botar os exemplos também. Exemplos de cálculos mentais. Esses 2 exemplos que eu dei, eu quero que vocês tenham isso no caderno. A segunda ideia de adição é quando eu estou acrescentando alguma coisa. Que foi a primeira ideia que nós fizemos lá em cima. Que foi assim, eu andei uma distância, depois eu tenho que juntar outra distância. A uma distância já existente. Eu já tinha andado. Professora, volta lá no cálculo mental, por favor. Depois copia, não precisa copiar agora não, porque senão a aula... Porque o que acontece? A gente tem... Você vai botar no grupo? Vou botar no grupo. A gente tem 3 aulas. 3 aulas davam 2 horas e meia. Eu só fico 1 hora com vocês na internet. Então, o resto que eu teria que dar tempo para vocês copiarem... Eu igual ao L. Que eu tenho... Nossa! Muito mais fácil. Que teria que dar... Você é Smoltaka? Eu vou fechar o microfone. Eu sou dourada. Eu sou dourameiro. Sim, o que acontece? O que acontece? O tempo que eu ia gastar, que eu ia parar, sentar um pouquinho, para vocês copiarem do quadro, se fosse numa aula em sala de aula, eu sinalizo e vocês copiam em casa, tá? Para poder a gente fechar as 2 horas e meia de aula que a gente tem diária. Porque senão, se eu deixar copiando, eu não vou conseguir avançar com a matéria.
porque o nosso tempo é curtinho, que não dá para ficar 2 horas e meia com o telefone ligado, né? Não há bateria que aguente. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente sinaliza, explica e depois da aula vocês completam. Tá? Até sexta, aí vocês mandam a foto no grupo. A minha segunda ideia é a ideia de acrescentar. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho quando eu tenho que somar, a primeira ideia, quando eu junto quantidades, eu juntei os alunos que eu tinha da parte da manhã com os alunos que eu tinha da parte da tarde. E a segunda ideia, eu vou até botar aqui para vocês copiarem também. Aqui, ó. Adicionar, juntar e acrescentar somas. Mas aí juntou coisa que não era para juntar. Calma aí. Vamos circular então. Isso aqui. Adicionar, juntar, acrescentar ideias. É a minha primeira ideia de adição. A minha segunda ideia é quando eu estou adicionando coisas, tá? Eu já tenho uma quantidade de alunos e aí eu vou juntar mais alunos. Chegou gente nova. Como eu posso somar? Eu posso usar qualquer um desses dois algoritmos aqui. Eu posso usar o algoritmo separando, eu posso usar a continha que eu estou acostumada, eu posso usar a técnica do cálculo mental. Qualquer uma dessas está certa, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar essa daqui que eu fiz, porque tem igualzinha no livro. Vocês não precisam copiar a mesma coisa 2 vezes. Isso aqui foi só para eu explicar. Professora, Mas a gente tem que fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo, aí eu posso fazer normal mesmo. Você pode fazer com o algoritmo usual, que ele está aqui embaixo. Ó. Deixa eu dar uma arrumada, que meu quadro não ficou bom. E vocês são muito pequenininhos para ficar com um quadro tão bagunçado. Mas eu faço isso sempre, entendeu? Eu não sei escrever e arrumar o quadro direito. Nem no presencial. Quando eu comecei a dar aula, eu falava que eu ia aprender. Depois de 12 anos de aula, tenho pena dos meus primeiros alunos. Eu já entendi que eu não vou aprender mais. Ai, precisava tirar. Vai sim. Boa, ainda tem chance? Tem chance. Sinto que sou professora, você como você. Eu ainda tenho chance na vida. É muita. Ah, que bom, porque eu já desisti de tentar Não aprender. disse não. Veio? Ah, não veio. Por que não veio? Que coisa triste. Eu fiz alguma coisa errada. Brasileiro nunca desiste. Não. Muito bom o incentivo de vocês. Eu tenho pena dos meus primeiros alunos, que os meus primeiros alunos sofreram comigo. Mas fazer o quê, né? Ô, tia, pensa como Shikamaru. A vida não vai te derrubar se você já estiver no chão, tá? Então aproveita e dorme. Entendi. Então, por isso que agora eu já aceito e nem fico mais triste. Eu já entendi que isso é o melhor de mim. Ela ainda não consegui pegar essa porcaria. A Sá tem quantos anos dando aula? Eu comecei a dar aula em 2008. Tenho 12 anos. Eu tô indo para 13 anos. Eu tinha um mês de nascido. Viu? Ó, Eu nem tinha nascido. isso aqui é o meu melhor. Também não. Então, viu como que eu já dou aula há muito tempo? Isso aqui é o meu melhor. Nem eu. Vocês fazem assim. Façam assim, desculpa. Copia o título, copia o que está destacado, eu vou botar essa foto lá, e aí bota exemplos de cálculos mentais e bota esse daqui. Por que eu apaguei o outro? Porque o outro está aqui no livro, ó, não tem necessidade de vocês copiarem a mesma coisa 2 vezes. Eu apenas fiz grande aqui do lado, fiz maior, para poder vocês conseguirem visualizar bem, porque a apresentação fica pequenininha. Mas não tem necessidade de copiar 2 vezes. Isso aqui que está aqui embolado aqui no meio, que eu não consegui tirar, aí vocês botam embaixo de tudo. Tá? A segunda ideia de adição, que é quando eu acrescento alguma coisa, algo que já tem. Eu já tinha alunos na escola e chegaram alunos novos. Eu não estou juntando 2 coisas. Eu estou acrescentando. Eu já tinha aluno na escola e chegaram alunos novos. Então, agora, qual vai ser minha nova quantidade? Essa é a minha segunda ideia de adição.
E aí, eu só junto quantidades quando eu tenho essas duas coisas. Ou eu junto para juntar duas quantidades diferentes, igual quando a gente começou, eu estava indo de um lugar, parei no meio, aí depois tive que andar mais uma distância. Eu junto duas quantidades diferentes que eu já tenho, e aí eu tenho uma quantidade total, ou eu já tenho uma quantidade, chegou coisa nova. Eu vou jogar fora? Não, eu vou acrescentar. Então, eu também somo. Essas são minhas duas ideias que eu tenho que fazer continha de mais. E aí eu vou deixar para a gente copiar, para a gente fazer para casa, eu vou, página 35. Agora eu não preciso apagar mais, que vocês já têm o livro. Lembrei dessa parte. Mas agora nós vamos fazer página 35 para casa, que são só as continhas. Tem probleminhas para vocês poderem identificar o que tem que fazer. Então, o que vai ficar para casa? Olha como é que minha aula hoje está dando no horário. O que vai ficar para casa? Copiar essas partes que eu destaquei no livro. Essa parte aqui de azul nem precisa. Isso aqui foi só para saber de onde eu estava tirando os valores. Tá? Então, eu vou colocar o algoritmo da adição, as continhas, o exemplo de cálculo mental que ajuda. Professora, essa atividade aqui pode? Página 34 e 35 do livro. Mas, professor, não tinha outro cálculo mental também? Você apagou. É o mesmo que está aqui, ó. Se você olhar, é a decomposição do meu outro cálculo mental, por isso que eu apaguei. Ah, tá. Tá vendo no livro? Ele tá até de coloridinho. Tem vermelho, verde 34 e amarelo. e 35, professor? 34 e 35. Copiar só o que tiver destacado em amarelo. Até se eu consigo destacar aqui melhor. Porque aqui ficou muito clarinho, ó. Só o que está destacado em amarelo. Ai, 10-0 para a ferramenta hoje. Então, ó, essa parte aqui usual da decomposição não precisa não, é só a parte que está mais escura. E aqui embaixo, droga, eu não estou conseguindo mudar a cor, eu estou querendo botar mais escuro. Ah, consegui. Pronto. Pior do que isso, impossível. Mas é isso que vocês vão copiar. As continhas, tudo que está bem amarelão, tá? É o que vocês vão copiar. E botar esse exemplo de cálculo mental. Aí, coloca as ideias, né? Quando começar, coloca as ideias nessa ordem aqui. Eu tenho que organizar o que vocês precisam copiar. Vou ver esse texto. Não era para ter vindo. Só um minutinho. Pronto. Agora tá certinho. Vocês vão botar o título, adição de números naturais. Aí a ideia, primeira ideia, copiar os algarismos, a conta de cálculo mental e a segunda ideia. Que são as duas ideias principais. Se eu consigo identificar isso no problema, eu leio o problema e identifico que eu tenho alguma coisa para juntar ou que está chegando coisa nova, eu vou somar. Então, toda vez que eu tiver isso, eu vou fazer continha de mais. E aí eu quero que vocês tentem fazer isso nesses exercícios da página 35. Os exercícios da página 35, eles são vários probleminhas para vocês identificarem quem está juntando com quem e resolver. Se nós tivermos aulas sexta-feira, a gente corrige isso sexta. Se a gente só tiver aula semana que vem, a gente corrige isso na quarta que vem. Combinado? Professor, Sim. então, na página 35, a gente tem que ler e copiar as perguntas no caderno, né? Não precisa copiar a pergunta, não. É aluno novo, né? Deixa eu botar aqui. Estou tentando ver se responderam no Zap se vai ter aula ou não. Olha só.
deixa para você exercitar o português na aula de português, senão você vai ficar muito cansado de copiar essas perguntas todas. A aula de matemática eu só quero continha. O que, que você vai fazer no caderno? Você vai botar assim, ó, página 35, para você saber de onde saiu aquilo e tal, e o dia que você for estudar, você vai lá no livro e pega. Então, você vai botar página 35, número 1. E aqui, você já vai botar a continha. Como o número 1 aqui tem letra A, você já pode botar assim, letra A. E aí, você já bota a continha que você vai fazer. 246 mais 53. Igual, aí você começa a fazer o seu cálculo da forma que você achar melhor. Eu só quero as respostas. Mas tá. Então, no caso, tá. Então, no caso, tem que essa da 35, você tem que fazer, né, as continhas, né, e botar no meu caderno e a senhora vai corrigir na aula que vem, Sim, ou na sexta-feira. Exatamente. Aí, olha só, o que a gente tem que ficar de olho? Eu sou professora de matemática, então eu não quero só a resposta. A resposta, no livro de vocês, tem lá atrás para vocês conferirem. No meu, tá aqui na frente, ó. Eu não preciso nem virar a página. Resposta eu tenho. Eu faço essa conta até de cabeça. Eu quero os cálculos, todas as continhas que vocês tiverem que fazer. Para chegar na resposta, tem que estar no exercício. Eu sou professora de matemática, não quero que copiem em português. Eu quero ver muitos números, muitas contas para eu corrigir. Entenderam? Sim. Muitas continhas. Sim. Então, o que eu quero que nós vamos fazer? Ó, botar página, botar os títulos, a explicação. A gente está começando a fazer continha demais. Botar as 2 ideias de adição e fazer os exercícios da página 35 para a gente corrigir na próxima aula. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Vou parar a gravação, que já está tudo explicadinho. Deixa eu só imprimir isso daqui para eu não esquecer. Ai, quais são as páginas? Agora liga sua caneta para mim. Sim, deixa eu só imprimir aqui. Página. Para poder eu ter a foto para botar lá. Nem precisa imprimir, eu faço print. Calma aí, só um minutinho. Aí eu já boto logo isso no grupo, porque senão depois que eu fecho, eu perco essa imagem. Tirar um instantâneo. Vou botar a foto mesmo, que aí vocês têm um livro para copiar, dá para copiar. Só na ponta do mundo. Pronto. Vou botar lá no grupo, só um minutinho. Já vou botar no grupo de atividades, tá? E aí eu paro para a gente poder fazer a chamada. Já foi o primeiro. Deixa eu pegar a segunda página. A segunda página, não, tem coisa também para copiar. Calma aí, dá só um minutinho. Ok. Pronto, bem mais rápido. Prontinho, ó. Depois que a aula terminar de subir no YouTube. A senhora já tomou a vacina, tia? Então, eu era para ser vacinada ontem. Aí eu ia na parte da tarde e me falaram assim, deixa eu só parar a gravação. Tá.